Comigo o livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Livro de Êxodo, capítulo 3, enquanto você procura. Também cumprimento e saúdo aqueles que estão nos assistindo pela internet, aonde vocês estiverem. Receba o nosso abraço, nosso amor, toda a nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente sua vida e fique até o final dessa transmissão, dessa mensagem, porque Deus também vai falar ao seu coração. Quem achou Êxodo 3, diga glória a Deus. Quem achou, diga comigo assim, fala comigo, Jesus. Diz assim, versículo 1, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, um arbusto. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Diga glória a Deus. Você pode se assentar. Nesse trecho, irmãos, da palavra de Deus, nós conhecemos um pedacinho mais da vida de um grande personagem bíblico, da vida de Moisés. Moisés, irmãos, nasceu numa família de escravos, dos escravos hebreus no Egito. E na época que Moisés nasceu, o faraó emitiu um decreto que todo filho mais velho da família dos hebreus, os escravos, deveria ser morto. Mas a mãe de Moisés não aceitou aquilo, ela não aceitou perder o seu filho. E a Bíblia então que diz que ela lutou por todas as forças para manter o seu filho vivo. A Bíblia então diz que ela colocou aquele menino, ainda de 3 meses, num cesto, na beira do rio Nilo, e as princesas, as filhas de Faraó, ao irem tomar banho no rio, encontraram aquele menino, e Moisés então foi adotado pelas princesas. Moisés, mesmo vindo de uma família de escravos, ele cresceu no palácio. O livro de Atos, capítulo 7, diz que Moisés, ele foi treinado em todo o conhecimento possível, em toda a ciência, em toda a tecnologia da época, foi treinado também para ser um grande guerreiro. Enfim, Moisés, praticamente, irmãos, ele foi preparado para ser o futuro faraó. Moisés era alguém que tinha um futuro brilhante, Moisés era alguém que tinha um futuro promissor, um futuro tremendo para a sua vida. Mas mesmo Moisés crescendo no palácio, ele tinha dentro dele que ele era um escravo, ele sabia daquilo. E ele tinha, de uma certa forma, presta atenção, um certo sentimento que um dia que talvez ele estivesse no poder, quando talvez enfim ele fosse faraó, ele iria libertar o seu próprio povo daquela escravidão. Mas sem nós entendermos direito, nós estudando a Bíblia alguns capítulos anteriores, nós vemos que aquele sentimento começou a se tornar insustentável dentro de Moisés. Quanto mais velho ele ficava, ele não aguentava de ver o seu próprio povo sendo oprimido. E aos 40 anos de idade, que idade, igreja? Aos 40 anos de idade, talvez naquela crise, naquela sede de ansiedade, fazer algo, ele vê certa vez um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu. Então ele vai tomar as dores daquele escravo, ele vai defender aquele escravo, e naquele processo ele acaba matando aquele soldado. E ao matar aquele soldado, cometer um homicídio, ele comete um erro muito grave. E ele descobre então que as pessoas estão sabendo do seu erro, todo mundo fica sabendo da sua falha. E agora então Moisés tem que fugir do Egito, porque ele sabe que se pegarem ele, ele vai ser preso, porque ele cometeu um crime.
Ou seja, Moisés, irmãos, ele faz um grande erro com a sua vida. Um homem que tinha um futuro brilhante, mas por causa de uma decisão errada, por causa de uma escolha, por causa de uma atitude equivocada, ele praticamente perde o futuro da sua vida, um futuro brilhante. E nessa história que nós lemos aqui, em Êxodo capítulo 3, se passam 40 anos. Você lembra que quando ele cometeu aquele erro, ele tinha 40, agora que ele tem mais 40, ou seja, aos 80 anos de idade. Ele está no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele não progride na vida, ele nem tem o seu próprio rebanho, aquele rebanho é do seu sogro, ele não adquire bens, ele não vence na vida, e talvez aqueles 40 anos ele passa se remoendo do seu erro, da sua falha, talvez se culpando, e aos 80 anos de idade, irmãos, presta atenção nisso, Deus se apresenta a Moisés, Deus chega a Moisés, chama ali a sua atenção, e ali, irmãos, aos 80 anos de idade, Deus resgata o propósito da vida de Moisés, e diz: Moisés, não é tarde para você viver o que eu tenho para você, Moisés, ainda eu posso te usar, e Deus então desafia Moisés, e diz: Moisés, volte ao Egito, porque você vai cumprir o seu propósito de vida, eu vou corrigir os teus erros, eu vou corrigir tuas falhas, e eu vou te usar para tirar o meu povo da escravidão do Egito. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, mas grita para ele, diga: nunca é tarde para recomeçar. Diga mais uma vez para ele do outro lado, para não ficar com ciúmes, diga para ele: nunca é tarde para recomeçar. Diga bem forte, diga assim comigo: meu Deus é um Deus de recomeços. Diga bem forte: o meu Deus é um Deus de novos começos. E depois dos cultos da manhã, uma pessoa ainda me procurou assim: pastor, tem uma perda que é muito saudável, que o senhor esqueceu de citar. Eu falei: qual é? Perder aqueles quilinhos quando você sobe na balança, né, irmãos? Essa perda é maravilhosa, amém, irmãos? E assim Moisés, irmãos, talvez tão triste, porque perdeu aquele futuro tão brilhante. Talvez já imaginava que não teria mais o que fazer. Aos 80 anos de idade, será que ele imaginava que ainda poderia vir fazer algo grande com a vida dele? Mas foi num dia comum que algo incomum aconteceu. Foi num dia ordinário que algo extraordinário aconteceu. Moisés está lá, cuidando daquelas ovelhinhas, lá no deserto, esquecido. Quando de repente ele vê um arbusto que pega fogo. Talvez não algo muito incomum para um deserto, porque é um lugar de muito calor, de plantas secas. Talvez era até comum uma planta pegar fogo assim meio que do nada. Mas ele percebe que aquela planta, ela pega fogo, mas não queima. Aquilo chama a atenção de Moisés. E ele então vai ver o que estava ali acontecendo. E eu quero profetizar, se você toma posse, creia agora em nome do Senhor Jesus. Deus me deu essa palavra, que Deus vai fazer algo incomum na sua vida. Você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você toma posse? Você vai viver algo extraordinário do Senhor. E esta experiência vai ser um símbolo de um novo começo na sua vida. Vai ser um símbolo de um recomeço. Se prepare, esteja sensível ao que Deus fará nos próximos dias, porque algo sobrenatural vai acontecer à frente dos teus olhos, para chamar a sua atenção, e vai ser Deus dizendo: ei meu filho, ei minha filha, chegou a hora de viver algo novo, chegou a hora de recomeçar. Moisés então deixa tudo, mas tudo que ele tem parece tão pouco, mas ele deixa. Ele não podia levar as ovelhas até aquele lugar, então ele tem que deixar aquelas ovelhas para poder ver o que aquilo está acontecendo. Sabe, irmãos, Deus não criou Moisés, Deus não planejou a vida de Moisés para cuidar daquelas ovelhas. Sim, ele tinha que ser fiel, porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca
sobre o muito, mas o propósito de Moisés não era cuidar de poucas ovelhas. O propósito de Moisés, além daquelas ovelhas, era de libertar uma nação, uma multidão, mais de 2 milhões de escravos. Moisés agora tem que deixar o estado atual para receber o novo. E Deus chama cada um de nós aqui nessa noite e diz: deixa aquilo que está te impedindo de viver o novo de Deus na sua vida. Deixe esse pensamento que o inimigo colocou, que diz: ah, você é velho demais. Talvez o inimigo tenha soprado na mente de alguns: você é novo demais. Ah, você já é velho demais para ser feliz novamente. Ah, você é pobre demais. Ah, você é esquecido demais. Deixe tudo isso agora para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixe teu erro, deixe tua falha, deixe tudo, para que você possa então receber o que Deus separou para você. Moisés então vai até ali, e quando ele se aproxima daquele arbusto queimando fogo, uma voz então sai e diz: Moisés, Moisés. E Moisés então se entrega, e ele diz então: eis-me aqui. Que é o mesmo pedido que Deus faz para você nesta noite. Talvez o seu nome não é Moisés, teu nome é João, teu nome é Maria, seja qual for o teu nome, mas Jesus está te chamando nessa noite. Jesus te convida nesta noite para você viver o que Ele tem para você. E a nossa resposta deve ser como a resposta de Moisés, simples, mas profunda e poderosa, e dizermos: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui para o novo de Deus. Só que veja bem, irmãos, presta atenção. Moisés diz: eis-me aqui, por uma voz no meio de um fogo, no meio de um arbusto. Moisés não diz eis-me aqui para algo extremamente elaborado, estruturado. E é assim que em Deus, irmãos, funciona. Deus não explica, Deus pede, Deus manda, e a gente diz eis-me aqui. E um dos motivos porque muitos não vivem aquilo que Deus tem para ele, porque ele quer explicação para tudo. Ainda mais os sistemáticos já estão até se coçando agora já, né? Como que eu vou dizer eis-me aqui para algo que eu não sei? Como que eu vou dizer eis-me aqui para algo que eu não entendo? E na nossa mente, irmãos, queremos que Deus faça do nosso jeito, da nossa forma. Mas com Deus não é assim. Na maioria das vezes, aliás, quase nunca Deus explica. E graças a Deus, irmãos, porque Deus não explica. Porque se Ele explicasse, a gente não ia entender. E se Ele explicasse, a gente não ia conseguir crer. Por isso que Ele diz: venha, e nós dizemos: eis-me aqui, Jesus. Moisés simplesmente se entrega. Ele simplesmente está pronto para viver aquilo que Deus tem para ele. Talvez Deus vai dizer algo para você, vai mostrar algo a você, e não vai ser tão bonito assim na primeira vez. Talvez esse novo de Deus vai ser um salário tão baixo, e você vai dizer: eis-me aqui para isso. Talvez aquele maridão lindo, bonito, não vai chegar assim tão bonito e cheiroso e rico. Vai chegar magrinho, pobre e feio. Mas você vai fazer dele bonito e rico, minha irmã, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus o dia que ela disse sim para mim. Magrinho, feio, sem nada, de cabelo descolorido, irmãos. Só Jesus para fazer o milagre, né? Deus vai usar você para transformar ele. Irmãos, e você, maridão, se lembre, viu? Porque tem um tal de uns homens aí que quando estão famoso, bonito, quer trocar por umas mulheres novinhas, viu? Se lembre, quando você era magrinho, pobre, feio, foi ela que te amou, viu? Conta uma história, irmãos, que certa vez um casal, né? Assim chegaram num posto de gasolina. Casal bonitão, bem sucedido, carrão novo. Chegaram assim no posto de gasolina. Aí do outro lado ali na bomba, né? Tinha um homem assim, bem feinho, né? Bem pobrezinho assim e tal. E aí aquela moça, a esposa, falou pro esposo, falou assim: olha, sabia que eu namorei aquele rapaz antes de casar com você? Aí o homem todo metidão, né, disse: ainda bem que você não casou com ele. Ainda bem que você casou comigo.
porque olha o que você ia ser. Ela disse, ela respondeu, falou assim: não, você não entendeu. Ainda bem que você casou comigo, porque se você não tivesse casado comigo, é isso que você ia ser. As irmãs, levantem bem alto sua mão e diga assim: pega ele, Jesus. Um dia eu aprendi com um professor meu, ele disse assim: quer que veja a igreja crescer, é só levantar as mulheres e bate nos homens, viu, irmãos? Que quem trabalha mais na igreja são as mulheres. Aliás, vamos aplaudir Jesus pelas irmãs, irmãos, porque se não fosse elas, viu? Os homens trabalham, mas as mulheres trabalham mais, viu, irmãos? Deus então diz a Moisés: tire essa sandália, Moisés. Antes de você chegar aqui, Moisés, na minha presença, tire essa sandália. Tirar as sandálias era algo muito diferente do que deixar as ovelhas. Deixar as ovelhas simbolizava deixar o presente para receber o novo. Quem está dizendo, diga amém. Mas tirar as sandálias representava aquilo que precisava ser tirado de dentro de Moisés. Todos nós, quando às vezes vamos numa chácara, num sítio, qual é das primeiras coisas que a gente faz? Eu particularmente faço isso. A gente tira o tênis, o chinelo e pisa no chão, né? A gente quer sentir a terra. É o símbolo da simplicidade. Sabe, irmãos, Deus quer renovar você. Deus quer te renovar ministerialmente. Você que já foi grandemente usado por Deus. Deus quer dar a você um novo começo na sua vida. É possível. Eu quero dizer mais uma vez, nunca é tarde para recomeçar. Você pode dizer: ah, pastor, mas já passou tantas coisas. Não, tire a tua sandália. Para viver o novo, você talvez vai ter que tirar esta ofensa em teu coração. Sim, você foi machucado. Sim, machucaram você. Sim, você machucou os outros. Perdoe aquele que te ofendeu. Perdoe aquela pessoa que tanto magoou você. E sabe o que eu aprendi, irmãos, nesses anos? Que a pessoa mais difícil da gente perdoar é a gente mesmo. Eu imagino Moisés 40 anos se culpando por aquele erro, 40 anos martelando a cabeça dele: aonde eu estava com a cabeça, por que eu fui fazer aquilo, que burrada que eu fiz, eu estraguei o meu futuro. Perdoe os outros, perdoe a si mesmo, perdoe a Deus, para receber o novo, irmãos. Muitos de nós queremos receber o novo, mas o novo não é fácil, porque novo, pela essência, diz que o novo é o desconhecido, e desconhecido assusta a gente. O desconhecido, nós não sabemos como lidar. Para receber o novo, nós temos que remover o orgulho e sermos humildes. Humildes para aprender, humildes para pedir ajuda, humildes para ser ensinados, porque aquilo é novo, aquilo é desconhecido. Quem está dentro, diga amém. E sabe, irmãos, quando nós falamos de orgulho é porque quando nós ouvimos, a nossa primeira reação é disso. Nós pensamos: isso não é comigo, é com a pessoa do lado. E talvez às vezes até pensamos: puxa vida, aquela pessoa faltou no culto hoje, era para ela tudinho. Não é para nós. O orgulho, irmãos, muitas vezes está dentro de nós, mais do que nós pensamos ou imaginamos. Esses dias nós fomos viajar e eu comprei um brinquedinho, porque você sabe que homem é a mesma coisa, pequeno ou grande, só muda o valor do brinquedo, né, irmãos? Ele é sempre sempre uma criançona, né? E eu comprei um brinquedinho, um drone. E eu fui mexer com o drone. E eu fui imprudente, eu mexi num lugar que eu não devia ter mexido, tinha procurado um lugar maior. E mexendo com o drone, irmãos, eu me machuquei. E a hélice pegou, porque no meu dedo cortou um pedaço. Pegou aqui no meu peito, eu tive que tomar 6 pontos nessa semana. E quando aquilo aconteceu, né, a primeira coisa, o sangue e tal, eu estava sozinho, procurei um pano e tal, depois que olhei, falei: ufa, não morri, graças a Deus, obrigado Deus pelo livramento. Mas sabe qual foi a minha segunda reação depois daquilo? Pensei: ninguém vai saber disso. Eu estou contando aqui agora. Falei: ninguém vai saber. Eu entrei escondido em casa, não deixei meus filhos verem. Só gritei para a pastora Thalita: me socorre, olha o que aconteceu. Ela ficou desesperada. E os filhos,
Aí eu não consegui esconder dos filhos. Quando eu percebi que não consegui esconder deles, eu falei assim: ninguém vai falar para ninguém, não vai sair dessa casa. Mas sabe o que estava lá no fundo? Não era uma questão de privacidade, porque eu tenho privacidade, eu não conto tudo aqui no púlpito, eu tenho privacidade. Mas sabe qual era a questão lá no fundo? Era a vaidade. Porque na minha percepção, a primeira coisa que veio na minha mente: o que vão pensar de mim? Eu estava preocupado com a minha imagem. Eu estava preocupado como que pode, o que vão pensar? Olha o pastor, uma pessoa como que ele é, como que ele faz uma burrada dessa? Porque foi uma tremenda, uma burrada mesmo, viu, irmãos? O negócio ia bater, eu fui pegar um negócio para não bater, eu devia deixar de estourar aquele negócio lá. E eu falei: quer saber do que? Eu vou acabar com isso agora, eu vou contar domingo para todo mundo no púlpito. Você está aberto? E você dá risada, porque não foi com você, né, irmãos? E você é aberto para aprender? Você é humilde para lidar com coisas diferentes? Quero fazer um teste com todo mundo aqui, presta atenção. Eu vou colocar aqui algumas perguntas. Fala para o seu irmão, preste atenção, fala para ele aí. E eu quero que você responda para você mesmo. Estou aberto, eu sou uma pessoa aberta para a ideia de outras pessoas? Ou é do meu jeito? E se não for do meu jeito, eu não faço? Só na primeira Jesus está pegando já, né, irmãos? Eu ouço mais do que falo? Estou aberto a mudar a minha opinião com base em outras informações? Admito prontamente quando estou errado? Ou só depois de uns 3, 4 dias? Eu observo antes de agir ou já vou fazendo tudo? Eu faço perguntas? Olha isso aqui, irmãos. Estou disposto a fazer perguntas que irão expor a minha ignorância? Quantos de nós já tivemos num curso, você queria fazer uma pergunta, mas você não fez? Porque você falou: se eu fizer essa pergunta, vai todo mundo achar que eu sou ignorante. E você foi embora do curso com a dúvida e não aprendeu e não cresceu. Estou aberto a fazer coisas de modo que nunca fiz? Estou disposto a pedir orientação? Coloco-me na defensiva quando sou criticado? Ou ouço abertamente a verdade? Faz assim com o seu dedinho, aponta para o seu irmão, vira para você agora, diga assim: pega eu, Jesus. Você pensou que era para ele, né? Se coloque de pé glorificando a Deus. Deus diz então a Moisés: tire essa sandália, tire esta ofensa, tire esse orgulho, seja humilde para aprender o novo. Então Deus grita a Moisés: ei, Moisés, antes de você chegar aqui, lembre-se que este lugar é santo. Veja bem, irmãos, não faz sentido nenhum Deus dizer isso, não é mesmo? Porque o lugar aonde Moisés estava e o mesmo lugar aonde aquela sarça queimava, os dois eram tão sujos e empoeirados. Mas por que agora aquele lugar que a sarça queimava se tornou um lugar santo? É porque ali Deus estava habitando, e aonde Deus habita, ali é santificado e purificado. Se você errou, se talvez você tem muita sujeira dentro de você, se talvez você prejudicou muitas pessoas, mas Romanos 5 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na presença de Deus, Deus te limpa, Deus te purifica. Eu posso ouvir glória a Deus? Tem povo pentecostal aqui neste lugar. Na presença de Deus, Deus te justifica. Se um dia o diabo te usou para prejudicar irmãos, Deus não pode perder e nem empatar para o diabo. Se o diabo te usou para prejudicar Deus te usará para abençoar milhares de pessoas. Então Deus diz a Moisés: Moisés, eu sou Deus do seu pai Abraão, de Isaac e Jacó. Sabe o que Deus estava fazendo? Restaurando a identidade de Moisés. Sabe por que isso é importante? Coloca a mão no seu coração. Porque quando nós, irmãos, erramos, quando nós falhamos, e principalmente quando essas falhas são repetidas e por muito tempo, olhe para cá com a mão no seu coração,
nós começamos a transferir que aquilo que nós fizemos se torna quem nós somos. E Deus te trouxe aqui para dizer a você: eu não estou olhando o que você fez, eu estou olhando o que você pode se tornar. Eu vou repetir: eu não estou olhando o que você fez, eu estou olhando quem você será. E você não é o que você fez, você é aquilo que Deus diz quem você é. Não é porque você cometeu um erro, você é um erro. Eu fiz, irmãos, uma burrada, uma tremenda de uma burrada, mas eu não sou burro, não. Levante sua mão bem alto, diga comigo assim: eu sou filho de Deus. Se você é irmã, diga filha, diga bem forte: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou livre. Diga mais uma vez: eu sou livre. E diga bem forte: eu sou mais que vencedor. Diga mais forte: mais que vencedor. Bem forte para tremer o inferno: eu sou filho de Deus. Eu sou livre. Eu sou mais que vencedor. Não é porque você fracassou, você é um fracassado. Não é porque você foi rejeitado, você é alguém rejeitado. Não é porque você falhou lá atrás, você é uma falha. Você é filho de Deus, você é livre e é mais do que vencedor. Vocês não estão entendendo, eu tenho que explicar mais. Existe uma diferença entre ser vencedor e mais que vencedor. Vencedor é aquele que conquista, tem vitórias na vida. Qualquer pessoa pode ter vitórias. Quando Paulo diz eu sou mais que vencedor, sabe do que ele está se referindo? A lutas e batalhas. Ele está se referindo a perseguições. Mais do que vencedor não é aquele que somente tem vitórias, é aquele que permanece de pé, é aquele que não desiste, é aquele que persevera. Está doendo, mas ele está firme. Ele está chorando, mas ele está firme. Ele não entende, mas ele está firme. As coisas estão contrárias, mas ele está firme. Há uma avalanche de problemas, mas ele está firme. Você não é o que você fez, você é o que Deus diz que você é. E por último então, Deus diz a Moisés: o eu sou Moisés é que vai fazer esta obra. Moisés, ele começa a pensar: como que eu posso fazer? Como que eu vou convencer Faraó? Como que eu vou tirar o povo do Egito? Deus diz: não, Moisés, não é você, sou eu. E por último, irmãos, para vivermos o novo e recomeçarmos a nossa vida, nós temos que lembrar quem é o nosso Deus. Isso é extremamente importante. Olhe para cá, porque quando nós lidamos com perdas, a nossa tendência é se revoltar contra Deus, e temos dificuldade em aceitar a soberania de Deus, e começamos a nos perguntar: como esse Deus que diz que me ama permite acontecer isso? Será que eu posso confiar num Deus que permitiu isso acontecer comigo? Aonde estava Deus? Por isso que Deus agora tem que começar a lembrar Moisés a soberania dele. E sabe, irmãos, nós temos que primeiro entender, nós temos que parar de transferir para Deus aquilo que compete a nós. Muitas vezes nós estamos transferindo para Deus aquilo que nós fizemos, e temos que ser responsáveis, amém, irmãos? Mas também temos que entender que Ele é Deus e Ele sabe o que Ele está fazendo. Aquilo que nos cansa, não cansa Deus. Pode estar fora do nosso controle, mas jamais está fora do controle dEle. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Confia nele, descansa nele. Ele é suficientemente grande para cuidar de você. Se você quer saber mais quem Deus é, leia a palavra dele. Você quer saber sobre Deus? Olha a natureza. A natureza é a oficina de Deus. Os céus são o seu currículo. O universo é o seu cartão de visita. A Bíblia diz, 2 Crônicas: poderemos construir um lugar para Deus? Nem o universo seria suficiente para poder recebê-lo.
O Deus que chama cada estrela pelo seu nome, se Ele sabe o que está fazendo no universo, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Talvez houve algumas perdas que você não entende até hoje, mas não se revolte, não corra de Deus. Nessa noite Jesus convida: corra para mim, corra para Deus. Levante as tuas mãos agora, comece a falar com Ele, comece a clamar a Ele: Senhor nosso Deus, eterno Pai,